Muito bom, vamos lá. Certo. Resumindo um pouquinho o que a gente viu ontem, porque agora é a continuação, a gente viu aqui em cima uma discussão sobre alguém que ara a terra na Shemitah, Horesh. Se é proibido, se tem malcot ou se não tem malcot, se ele tem castigo de chibatadas ou não. E a discussão é basicamente sobre o que está escrito no Pasuk. No Pasuk está escrito da seguinte forma: existe um klal, prat e klal. Existe uma regra geral de que no sétimo ano a terra tem que descansar. Depois a Torá traz alguns exemplos, alguns tipos de trabalho. E depois ela generaliza também, de novo, no sétimo ano a terra precisa descansar. Então, uma opinião falou, olha, a gente tem aqui klal, o prat, o klal. Ou seja, esses exemplos no meio são alguns exemplos. Eles são tipos de proibições, mas qualquer outro tipo de trabalho também é proibido. E assim, então, Horesh, então Hadishah, arar a terra, mesmo que não está escrito explicitamente no Pasuk, ela é proibida da mesma forma. E a outra opinião falou que não. A Torá colocou 4 exemplos. E desses 4 exemplos, 2 são iguais. Está escrito, por exemplo, colher trigo e colher uvas. São iguais, não precisava ter escrito 4. 2 exemplos era suficiente. Então, isso que a Torá escreveu, os 4, é para falar só esses são proibidos. O resto, não. Então, Horesh, arar a terra, não é proibido na Shemitah. Arar a terra não é proibido colher, é proibido plantar, mas arar a terra não tem problema. Agora, a Gemara pergunta para a opinião que disse que arar a terra não tem problema, e só esses 4 específicos que estão no Pasuk são proibidos. Pergunta a Gemara a seguinte, Veló, será que outros tipos de trabalho não são proibidos? Veatânia. Aí está escrito na Braita o seguinte, é a mesma Braita que a gente viu lá em cima, que fala que todo tipo de trabalho no campo é proibido. Então a Braita fala o seguinte, na Torá está escrito que você não pode plantar o campo e você não pode tirar os galhos ruins do vinhedo para que cresça melhor. Ele lazirou vezimur. A priori a Torá só proibiu plantar e podar o vinhedo. Minain leidur, lekishkush, lekisuach. Da onde eu sei que idur, que é cavar a terra, e kishkush é fazer círculos ali em volta da oliveira, e kisuach é cortar a parte das plantas, da onde eu sei que isso também não pode, não é dos exemplos que está escrito na Torá. Então, no mar, sadechalo, karmechalo. Loko melachá shebesadecha, veloko melachá shebekarmecha. Todo tipo de melachá do campo ou do vinhedo, os dois são proibidos. Certo? O vinhedo não é só de uva, é qualquer tipo de pomar, de frutas. O minante mekarsemim, vem mezardim, vem mefasguim, bailan. E da onde a gente sabe que esses tipos de melachot, que é cortar os galhos ruins, ou cortar vários galhos para crescer melhor, ou colocar aquela estaca para deixar a árvore de pé, de onde eu sei que isso daqui também é proibido, mesmo que não tenha esse exemplo na Torá? Então, no Marsa, dechaló, carmechaló. Da linguagem do Passuca, a gente conclui isso. Que come ela hashe besadechaló, come ela hashe becarmechaló. Todo tipo de trabalho no campo, Ô, no pomar, Rabino, os dois são proibidos. Oi, Rabino, fala, fala. desculpa te interromper, mas alguém me. O pessoal é meio tímido. O pessoal é meio tímido para perguntar. Então, uma pessoa perguntou para mim que a pessoa ficou confusa. Por que a gente estava falando de Rola Moeda e de repente a gente está falando de Shemitah? Eu expliquei um pouco por cima, mas talvez tenha mais gente com dúvida. Né? Ah, Que, como é proibido trabalhar a terra em Shemitah, faz essa comparação com Rola Moeda, que também é proibido. Explica um pouquinho melhor por que a gente pulou de proibições de Rola Moeda para o ano de Shemitah, só para o pessoal não perder essa conexão. entendi, tá bom. Boa pergunta. Agora, o ponto não é exatamente que a gente pulou de um para o outro. Vou voltar aqui na Mishnah. A primeira Mishnah já ligou os dois. A Mishnah falou, mas que é permitido regar Beit HaShlachim, o campo que fica na montanha, que não serve a chuva, Bamoed ou Bashvit. É permitido regar esse planto em Cholamoed e na Shemitah. Cholamoed e Shemitah, os dois são proibidos de trabalhar o campo em muitas coisas, e tem coisas que é permitido. A Mishnah conectou os dois. E aí, aqui na Beit Amud a Gemara entendeu por que no Rola Moed é permitido. Rola Moed é uma proibição de Rabanan. Então, permitiram fazer alguns trabalhos. Rabanan proibiram e eles permitiram algumas coisas quando tem algum tipo de prejuízo. Só que a Gemara ficou com a pergunta, a Shemitah, trabalhar o campo da Shemitah é uma proibição da Torá. Então, por que quando tem prejuízo, de repente é permitido? Se a Torá proibir, ela proíbe em todas as situações. E aí começaram várias discussões sobre o que pode e o que não pode fazer no campo. Por isso a gente entrou na Obrigado. Shemitah.
certo? Obrigado. Claro? Então, por isso a gente está tratando agora da Shemitah. Mas, de qualquer jeito, a gente está perguntando o seguinte, de acordo com a opinião que os exemplos da Torá, que aparecem aqui no meio, que é plantar, colher, só isso é proibido e todo o resto não, está escrito aqui na Braita claramente que kol melachá shebesadecha lo, kol melachá shebekarmecha lo, todo tipo de trabalho do campo e do pomar é proibido. Minan shin mezablim, da onde eu sei que eu não posso adubar a terra, vem mefarkim, eu não posso tirar pedras, vem meashnim bailar, eu não posso passar fumaça embaixo da árvore para matar os bichinhos. Então, no mar, sadecha lo, karmecha lo, kol melachá shebesadecha lo, kol melachá shebekarmecha lo. Ou seja, a gente vê aqui dessa braita que todos os tipos de trabalho de campo são proibidos. Qualquer trabalho no campo não pode. E a gente está tirando isso de psukim. Não só os 4 específicos na Torá são proibidos, outros também são. Então, Horesh, arar a terra, também seria proibido. Só que a braita completa aqui tem coisas que sim é permitido, certo? Já a gente acaba o raciocínio. יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר תחת הגפנים ולא ימלא נקעים מים ולא יעשה עוגיות לגפנים. Será que também então eu não posso fazer uns buracos em volta da oliveira e יעדר תחת הגפנים também é fazer buracos em volta das uvas? São verbos diferentes porque são frutas diferentes, mas é o mesmo trabalho. Ou lemalê nekaim maim, se eu tenho buracos no campo, eles enchiam de água para evitar problemas, não sei por que fazem isso exatamente. Veloia seu guiota lagfanim, também eles colocavam um buraco com água em volta das uvas. De onde eu sei que isso daqui não tem problema. Talmud Lomar, ele aprende do Pasuk. Sadecha lotizra. Está escrito no Pasuk, Sadecha lotizra. Você não pode semear o seu campo. Zriá bichlalaita. A Torá já falou que tem que deixar descansar. Já está escrito no campo, Shabbat Shabbaton Yelaretz, que o campo tem que descansar. Por que precisa falar que não pode semear? Não precisava dar esse exemplo. Por que a Torá trouxe esse exemplo? Para fazer um ekesh, quer dizer, para conectar, para falar que só é proibido coisas parecidas com esse tipo de melachá, com esse tipo de trabalho, que é semear. Lomar lecha, mazriya meuchedet avodah shebasadeh veshebakerem, afkol shei avodah shebasadeh veshebakerem. Do mesmo jeito que semear é um tipo de trabalho que você faz tanto no campo, que você vai plantar lá trigo, quanto num pomar, os dois precisam ser semeados. Então, só esse tipo de trabalho é proibido, que é feito nos dois. Mas tipos específicos de trabalhos que não são feitos em todo lugar, por exemplo, em volta das árvores, é o que está escrito aqui na Gemara, eles colocavam fio, eles cavavam em volta e colocavam água em torno, talvez para conseguir puxar mais nutrientes. Esse é um tipo de trabalho que você faz só para as árvores, só nesse tipo de campo. Nos outros tipos de campo você não faz. Então, isso é permitido. Isso daqui é a braita. Agora, de qualquer jeito, a gente vê dessa braita que vários e vários trabalhos de campo são proibidos. E a gente aprende isso do Pasuk. Então, aparentemente, a Torá proibiu todo tipo de trabalho no campo. Então, quem falou aqui em cima que Horesh, alguém que ara a terra, ele não é castigado, ele não tem uma proibição da Torá. Aqui em cima, Horesh, tem gente que fala inoloke, não tem malkot. Quer dizer, Harishá, quer dizer que arar a terra não é proibido pela Torá. Como pode ser que não? Aqui desse Pasuk, a Braita aprendeu do Pasuk que todo tipo de trabalho no campo é proibido. Então, como você diz que não tem problema arar a terra? Responde a Gemara, miderabanan vekras marta be'alma. Todas essas proibições que estão escritas na Braita são derabanan. Não são proibições da Torá. Pela Torá, tudo isso é permitido. Todo esse tipo de trabalho é permitido. A Torá especificou exatamente quais não pode, que é semear a terra e colher. Todo o resto é permitido. Isso que esses trabalhos foram proibidos aqui nessa braita é miderabanan, é uma proibição rabínica, mas pela Torá pode. Isso que tiraram, que a braita aparentemente aprendeu de um pasuk, isso é chamado de asmarta. Asmarta quer dizer, Chachamim, eles decretaram alguma coisa, proibiram alguma coisa, só que para não ficar no ar, eles grudaram isso num pasuk, digamos assim. Mas não é realmente desse pasuk que eles aprenderam. É um decreto rabínico. Grudaram isso em um pasuk para ficar mais claro e mais fácil de lembrar. Então, todas as proibições que parece que saem de psukim, não saem de psukim, na verdade. Eles saem de um decreto rabínico. Por isso, a Torá proibiu só 4 tipos de trabalhos, que é semear e colher, e todo o resto é derabanan. Certo? Então, essa é a explicação. Virando a muda agora, Gimel Amud Bet.
Que é Rav Dimi? Rav Dimi, ele se mudou de Eretz Israel para Bavel. Quando ele chegou em Bavel, Amar, ele disse o seguinte, eu ouvi lá em Eretz Israel a seguinte frase, e eu não sei a explicação dela. A frase diz o seguinte, Yacholil que ela tosefet, será que existe malkot? Será que a pessoa ele pode ser castigada pela tosefet? Tosefet vid quer dizer algo além da Shemitah. A Shemitah é o 7º ano, existe uma tosefet, existe algo a mais do que o 7º ano. Venasif la Talmud lectura. E quem perguntou isso, chegou na conclusão de que não, de que é patur, de que não tem malkot, não é castigado. Então ele falou, olha, eu ouvi a seguinte frase, será que tem malkot para tosefet? Será que tem castigo pelo extra da Shemitah? E a resposta é não. Veloyadane, eu não sei, mai talmuda, mai tosefet. Eu não sei nem de onde aprenderam que está patur, que não tem castigo, e nem sei do que estavam falando. O que é essa tosefet? O que tem a mais que poderia ser proibido ou não, e poderia ter malkot ou não? Então, Rav Dimi trouxe aqui uma frase meio genérica, ele não entendeu a frase. E aí a Gemara traz duas opções de como explicar essa frase. Rav Lazar Amar Harishá. Rav Lazar fala o seguinte, a pergunta aqui é Harishá. De acordo com o Rav Lazar, ele falou lá atrás, no amudo de antes, que quem faz Harishá na Shemitah, quem ara a terra na Shemitah, não tem proibição, certo? Não é uma proibição da Torá, porque a Torá trouxe 4 exemplos, e esses 4 exemplos são os únicos proibidos, todo o resto não. Então, Rav Lazar explica a frase da seguinte forma, Verre que amar, é isso que a Braita, é isso que quem falou quis dizer. Yacholil que ela Harishá, deatem michlal prato klal, será que alguém que arou o campo na Shemitah, ele vai ter malkot, ele vai ser castigado por isso? Porque a gente poderia aprender que Harishá é proibida baseado no tipo de estudo que é chamado de klal prat uklal. A Torá falou de forma geral tem que descansar a terra. Deu alguns exemplos e falou a terra tem que descansar. E a regra diz klal prat uklal e etadá nena keina prat. Eu poderia pensar que tudo que for parecido como o prato, como os exemplos, é proibido. Então, do mesmo jeito que os exemplos é semear a terra, colher, assim também, arar a terra seria proibido. Venassim leitam muda a leitura. E aí a Gemara aprende que não, que mesmo que eu poderia aprender do Pasuk, que arar a terra é proibido, não tem problema, não é proibido. Por quê? Denken, konale prata e lama ali. Porque se realmente a Torá quisesse proibir todo tipo de trabalho no campo, não teria dado 4 exemplos. Seria suficiente 2. Isso que a Torá trouxe 4 exemplos, ela quer dizer, olha, isso é proibido. Todo o resto está liberado. Então, Harishá, arar a terra, que não é um dos exemplos da Torá, está permitido. Essa é a explicação de Rav Lazar. Rabi Yochanan é a opinião que falou que quem Horesh, quem ara a terra, ele sim é proibido. É sim proibido na Shemitah arar a terra. Então, como ele vai explicar essa frase? A priori, de acordo com a expressão de Rabi Lazar, arar a terra não tem malkot, não tem castigo, é permitido. Mas Rabi Yochanan falou que arar a terra é proibido. Então, ele tem que ter outra explicação para essa frase. Rabi Yochanan fala o seguinte, o que é tosefet? O que é isso? O que é esse acréscimo na Shemitah? Então, fala Rabi Yochanan o seguinte, Yamim sheosifu chachamim lifnei Rosh Hashanah. A pergunta é a seguinte, Chachamim proibiram, como a gente vai ver agora na continuação, arar a terra e trabalhar a terra não só quando começa a Shemitah a priori começa em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah começa, muda de ano, vira o 7º ano da contagem e tem a Shemitah, tem Shivit, não pode trabalhar a terra. Será que no tempo antes, Chachamim proibiram 1 mês antes, como a gente vai ver, ou proibiram já desde Shavuot ou desde Pesach? Será que essa proibição de Chachamim ela é válida? E também, realmente, alguém que ara a terra antes de começar a Rosh Hashanah, ele tem malkot? E essa era a pergunta. Será que alguém que arou a terra antes de Rosh Hashanah, antes de começar a Shemitah, que é aprendido de um pasuk, a gente vai ver lá para frente, está escrito no pasuk, Bacharish Bakatir Tishbot, está escrito que você, no 7º ano, na Shemitah, você não pode arar e não pode colher. Isso daqui a gente vai aprender que está se tratando do fim do 6º ano, que no fim do 6º ano já é proibido. Será que tem malkot sobre isso?
E a conclusão de quem se perguntou é isso aqui não, de que está patur. De que quem trabalhou a terra no fim do 6º ano não tem problema nenhum, não tem malcot. Por quê? A Gemara fala que vai aparecer lá para frente, tá bom? Então assim, Rabi Yohanan explica de acordo com a opinião dele. A Gemara agora começa, certo? A Gemara vai seguindo dessa forma. A gente falou de Chol HaMoed e da Shemitah, então já que Chol HaMoed estava claro, a gente passou para a Shemitah, uma coisa vai trazendo a outra. Agora a gente trouxe essa opinião de Rabi Yohanan para explicar a frase de cima, que a frase de cima está falando sobre os dias de antes de Rosh Hashanah. O que acontece quando está no fim do 6º ano? Será que eu posso trabalhar a terra no fim do 6º ano? A priori a Torá proibiu no 7º ano, não no 6º. Então, no fim do 6º, posso ou não posso? Então, a Gemara começa agora a explicar o que é o fim do 6º ano. O que seria proibido ou não. Então, pergunta a Gemara, Mayamim Shelifnei Rosh Hashanah. O que são esses dias antes de Rosh Hashanah? Quer dizer, o fim do 6º ano, que seria ou não proibido trabalhar a terra. Que detnan, como está escrito na Mishnah. Está escrito na Mishnah o seguinte, Admatai Chorshim Bisdeilan. Até quando, no 6º ano, é permitido trabalhar um campo de árvores. Certo? No 7º ano, na Torá está escrito não pode fazer nada. No 6º ano, até quando eu posso trabalhar o campo? Ereshvit. Certo? No ano que precede o 7º ano, precede a Shemitah. Beit Shammai Amrim Kozman Sheyafel Apri. Beit Shammai fala o seguinte, olha, enquanto arar a terra vai ajudar as frutas, vai fazer com que tenha mais nutrientes, é permitido. Por quê? Porque eu estou no 6º ano, as frutas do 6º ano são permitidas, eu posso arar a terra, posso trabalhar o que for necessário para deixar essas frutas boas. O Beit Hillel Omrim Adat Seret. E Beit Hillel falam, Adat é Shavuot. Shavuot é o que fecha. Chegou Shavuot, já não pode mais trabalhar o campo. Vekrovim, Divrei Elo, Liot que Divrei Elo, e é quase a mesma época, certo? Não tem muita diferença. Beit Shammai falaram das frutas, Beit Hillel deram uma data específica, mas é quase igual. Vermatai Horshim de Alavan, e campos de colheitas, de trigo, de cevada, que é diferente de campos de árvores. Até quando eu posso trabalhar eles? Erev Shvit, no 6º ano. Responde a Gemara, a Mishnah, Mishetichle Alecha. Vechosman Shebnei Adam Horshim Litam Mikshaot Umidlaot. Enquanto ainda tem um pouco de lachut, um pouco de umidade na terra, das chuvas que tiveram no inverno, certo? Inverno é até Pesach, mais ou menos. Enquanto tem umidade na terra dessas chuvas, e as pessoas ainda estão plantando quichuim, abobrinhas e abóbora, quer dizer que ainda tem um pouquinho de umidade que dá para usar a terra, é permitido plantá-la. É permitido trabalhar a terra, por quê? Porque você vai estar trabalhando para o 6º ano, não para o 7º. Essa é a primeira opinião da Mishnah. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon fala que não. Rabi Shimon, se você falar que você pode trabalhar no 6º ano na terra, enquanto as pessoas estão planejando plantar abobrinhas e outros tipos de legumes, então, cada um ele vai ter uma data diferente. Um vai falar, olha, eu trabalho até Pesach. O outro vai falar, não, para mim eu planto até Shavuot. O outro vai falar, não, eu continuo plantando até Shivas Arbetamuz. Você vai ter campos diferentes, acabando em épocas diferentes, e vai virar uma confusão só. Vai parecer que cada um tem uma Torá por si só. Ela fala, Rabi Shimon, tem que ter uma data específica para tudo, que é para todo mundo, não vai de acordo com cada um e um. Ela, Besde Alavana da Pesach, um campo de colheita de trigo, de cevada, é até Pesach você pode trabalhar o campo. Quando chegar a Pesach do 6º ano, daqui para frente, não pode mais trabalhar o campo. Porque a próxima colheita só vai nascer no ano seguinte, na Shemitah. Então, todo que você trabalhar o campo, você está trabalhando pelo outro ano. Já tem que parar. O Besnei lá na Datzeret. E campos de frutas até Shavuot. Essa é a data para esses dois. Isso vale tudo agora, hoje em dia, Rabino? Quer dizer, hoje em dia, esse ano a gente está fazendo isso, teoricamente. Esse ano, teoricamente, sim. Esse ano começa, a priori. Esse ano, quando chegar a Pesach, quando chegar a Shavuot, não sei como é a Halachá aqui, mas quando chegar a Pesach e chegar a Shavuot, dependendo do tipo de campo, vai ter que parar de trabalhar já. Okay. Porque todo o trabalho que você fizer não é para o 6º, é para estar melhor no 7º ano. E para o 7º ano você já não pode trabalhar. É uma proibição de Rabanan, certo? Eles proibiram um pouco antes já. Da Torá é proibido só no 7º ano. Isso daqui que é a preparação para o 7º é de Rabanan. Ve'amar Rabi Shimon ben Pazi, amar Rabi Shimon ben Levi, Mishum bar Kapara. E falou Shimon ben Pazi em nome de Rabi Shimon ben Levi, em nome de bar Kapara. Rabban Gamliel, o Beit Dino, Rabban Gamliel que vieram depois de Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai e Beit Hillel apareceram aqui no começo dessa Mishnah.
Rabban Gamliel o Beit Dino, Rabban Gamliel e o tribunal dele, Nimnu Ashlui Prakim Alalu Bitlum. Eles cancelaram completamente. Beit Shammai e Beit Hillel falaram mais ou menos que você pode trabalhar só até Pesach e até Shavuot, dependendo do tipo de campo. Rabban Gamliel cancelou o decreto deles e permitiu trabalhar até quase Rosh Hashanah. Amar lei Rabizeira Rabi Aval, perguntou Rabizeira para Rabi Aval, Vamrei lá Rish Lakish para Rabi Yochanan. Tem quem diga que Rish Lakish perguntou para Rabi Yochanan. Certo? Só que a gente aproveita para explicar um pouquinho como foi formada a Gemara. Ravashi e Ravina são os últimos dos Amoraim, viveram quase no ano 500, eles escreveram a Gemara. A Gemara foi pego, eles juntaram todos os Chachamim, todo mundo que tinha na época, e perguntaram tradições de todo mundo. O que vocês ouviram de Mishnayot, de Braitot, de todas as gerações anteriores? Então, Ravashi, ele ouviu que, sobre esse assunto que a gente viu agora, sobre Rabban Gamliel ter cancelado o decreto de Beit Shammai e Beit Hillel, ele ouviu que Rabi Zeira perguntou para Rabi Aval uma pergunta, e de outro Chacham, ele ouviu que Rish Lakish perguntou para Rabi Yochanan a mesma pergunta. Agora, ele não sabia qual tradição está certa. Então, ele colocou as duas na Gemara. Por isso, aparece na Gemara o seguinte, Amar lei Rabi Zeira Rabi Aval. Perguntou Rabi Zeira para Rabi Aval, Ve'amrei lai, tem quem diga Rish Lakish e Rabi Yochanan. Tem quem diga que quem fez a pergunta não foi Rabi Zeira para Rabi Aval, foi Rish Lakish para Rabi Yochanan. Mas, de qualquer jeito, a pergunta é a seguinte, Rabban Gamliel o Beit Dino, Echimatsu mevatli takanta de Beit Shammai e Beit Hillel. Como pode ser que Rabban Gamliel e o Beit Din dele, e o tribunal dele, cancelaram, anularam um decreto de Beit Shammai e Beit Hillel? Beit Shammai e Beit Hillel são bem antes. Ve'atnani, está escrito na Mishnah, En Beit Din echol levatel divrei Beit Din chavero, elem ken gadol mimenu bechokhma beminyan. Um Beit Din, um tribunal, não pode cancelar ou anular um decreto de um Beit Din anterior, de um Beit Din, de outro Beit Din, a não ser que ele seja maior em Chokhmah, em sabedoria, e em Minyan. Que ele tenha mais gente e que os Chachamim, os sábios que fazem parte desse Beit Din, sejam maiores e mais conhecedores que o outro. E o Beit Din de Rabban Gamliel é bem depois de Beit Shammai e Beit Hillel, é mais de 100 anos depois, ou 100 anos depois, mais ou menos. Eles não têm força para cancelar um decreto de Beit Shammai e Beit Hillel. Então, como pode ser que Beit Shammai e Beit Hillel falaram você pode trabalhar o campo só até Pesach, só até Shavuot, e Rabban Gamliel cancelou isso? Como pode ser? Como Rabban Gamliel fez isso? E, então, Rabi Zeira perguntou para Rabi Aval ou Rish Lakish para Rabi Yochanan. E aquele que perguntaram para ele, fala Gemara, tomem que shahada, ele ficou um tempinho em Besheket, em silêncio, ele não sabia o que responder, certo? A pergunta foi boa, ele precisou pensar. Amarlei, e aí ele concluiu o seguinte, Eimur, kachit no benem, kol arotze levatel, yavov veivatel. Então, aparentemente, a gente tem que entender que o quê? Que Beit Shammai e Beit Hillel, quando eles decretaram, eles condicionaram isso, que se algum Beit Din no futuro quiser anular o decreto, pode. Ou seja, eles já condicionaram dessa forma. Então, a proibição de um Beit Din cancelar o decreto de outro, a não ser que ele seja maior, não funciona aqui. Porque eles já condicionaram que se algum Beit Din quiser, não importa que tipo de Beit Din, pode cancelar. Então, é compreensível que Rabban Gamliel cancelou. Porém, pergunta a Gemara, aparentemente, essa proibição de trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah, do que a gente viu até agora, é um decreto de Beit Shammai e Beit Hillel. Pergunta a Gemara, Didhuhi, será que é de Beit Shammai e Beit Hillel? Alachá le Moshe Sinai. Isso é uma alachá le Moshe Sinai. Alachá Moshe Sinai são tradições que a gente tem de alachot que foram ditas diretamente para Moshe Rabbeinu no Ar Sinai. Aqui não tem discussão, não tem opinião no meio do caminho. Moshe Rabbeinu trouxe para a gente essa alachá diretamente do Ar Sinai. E a gente encontra que a proibição de trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah, quer dizer, no fim do 6º ano, é uma alachá Moshe Sinai, não um decreto de Beit Shammai e Beit Hillel. De Amaravasi Amarabi Yochanan, assim a gente encontra aqui Ravasi falou em nome de Rabi Yochanan, Mishum Rabbi Nehunya Ish Bikat Beit Hortan, que falou em nome de Rabbi Nehunya, ele era um morador de Bikat Beit Hortan, alguma cidade, ele falou o seguinte, Eser Netiot, Aravá, Venisuch Hamayim, alachá Moshe Sinai. O que é cada um desses? Eser Netiot é a permissão de trabalhar, Netiot são mudas, certo? Então, se alguém tem um campo com 10 mudas, 10 árvores que estão crescendo, começando a nascer, alachá Moshe Sinai nos diz que você pode trabalhar esse campo até Erev Rosh Hashanah. Outros campos, não. Outros campos, você tem que parar antes do trabalho.
Esse campo que são mudas, que você precisa realmente trabalhar, senão elas vão perder a força, vão estragar, você pode trabalhar até Rosh Hashanah. Entre parênteses, a gente já vê aqui que o quê? Que a proibição de trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah, no fim do 6º ano, já está inclusa na Alachá Moshe Sinai. Moshe Rabbeinu veio e falou, olha, um campo que tem mudas, que tem lá 10 mudas novinhas, pode trabalhar até Rosh Hashanah. Dá para entender aqui que o resto não. Então a gente já vê que a Alachá Moshe Sinai, que você não pode trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah, no fim do 6º ano. Outras duas coisas que são Alachá Moshe Sinai, Aravá. No Beit HaMikdash, em Sukkot, eles davam voltas, eles colocavam Aravot, certo? A Aravá que a gente tem nos Arbat HaMinim. Colocavam Aravá, aquela árvorezinha, em volta do Mizbeach. Isso daqui não é um passuco da Torá, é uma mitzvah que é Alachá Moshe Sinai. É uma mitzvah que Moshe Rabbeinu falou diretamente no Ar Sinai. Não está escrita na Torá. Venissu Hamayim. E durante Sukkot, além de jogar vinho no Mizbeach, se jogava água também. Isso daqui também não está escrito explicitamente na Torá, é uma alahá que Moshe Rabbeinu trouxe por si só, além do que está escrito na Torá. Então, a gente vê daqui que não trabalhar a terra no fim do 6º ano é uma alahá Moshe Sinai. Não é um decreto de Beit Shammai, Beit Hillel. Como a gente explica isso? A Maravitza aqui, então, explica a Maravitza do seguinte, que Gmirei Ilcheta, essa alahá Moshe Sinai que proíbe trabalhar o campo no fim do 6º ano, Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. Ela proíbe trabalhar só 30 dias. Ou seja, Rosh Chodesh Elul, que é o último mês do 6º ano, não pode mais trabalhar o campo. É isso que Moshe Rabbeinu falou, diretamente do Ar Sinai. Ve'atu Anei, Beit Shammai e Beit Hillel anteciparam mais ainda. Tikun mi Pesach mi'atzeret. Eles proibiram trabalhar o campo já desde antes, desde Pesach ou de Shavuot. Quer dizer, Alachá Moshe Sinai proibia trabalhar o campo um mês antes de Rosh Hashanah. Beit Shammai e Beit Hillel incumpridaram essa proibição. E eles condicionaram, se algum Beidin no futuro quiser cancelar, anular esse decreto, pode. E aí veio o Rabban Gamliel e cancelou. Veio o Rabban Gamliel e proibiu realmente trabalhar o campo. Trabalhar o campo até Pesach, etc. Ele permitiu até um mês antes de Rosh Hashanah. Porém, a Gemara não está muito contente com isso ainda. Ela pergunta o seguinte, pergunta a Gemara, essa proibição de trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah, a gente falou agora que é uma alahá Moshe Sinai, certo? É uma alahá que Moshe Rabbeinu trouxe do Ar Sinai e não está escrita na Torá. Fala a Gemara que não está certo isso. Krai minhu, é um pasuk. A gente aprende essa proibição de trabalhar o campo de psukim. Detalhe, está escrito na Braita o seguinte, a Torá nos diz, Bacharishu bakatzir tishbot. Além de ter falado que no 7º ano tem que deixar a terra descansar, está escrito no Pasuk, você não pode arar e nem colher a terra. Agora, esses dois estão sobrando. Se a Torá já falou que não pode trabalhar a terra, os dois estão sobrando. Então, fala Rabi Akiva na Braita o seguinte, Rabi Akiva Omer, não precisa falar, o Pasuk não precisa nos dizer que arar a terra e colher na Shemitah é proibido. Já está escrito em outro passuco, já está escrito em outro passuco que você não pode trabalhar o campo. É qualquer tipo de trabalho. Então, por que a Torá precisou falar que você não pode arar e colher a terra? Ela, por isso conclui Rabi Akiva, qual a intenção da Torá? Mudamos a página. O que a Torá veio proibir aqui, arar a terra, não é arar a terra no 7º ano. Isso eu já sei. É arar a terra no 6º ano. É arar a terra no fim do 6º ano, que vai preparar para o 7º. Isso que a Torá proibiu katzir, que a Torá proibiu colher, não precisa proibir colher no 7º ano. Isso eu já sei, já aprendi de outro passuco. Então, esse passuco extra que proíbe colher na Shemitah, não está falando de colher no 7º ano. Vekatzir está tratando, a proibição de colher está tratando do quê? Vekatzir shel shvit, sheyetze lemotzei shvit. Ou seja, o passuco vem proibir colher frutas e colher trigo que cresceu no 7º ano, mesmo depois que acabar o ano. Quando acabou o ano da Shemitah, tudo que era proibido colher continua sendo proibido. Só o que nascer novo no 8º ano vai ser permitido colher. Mas tudo que cresceu no 7º ano continua sendo proibido depois. Assim Rabi Akiva explica, certo? Só, entre parênteses, antes de acabar o assunto, a gente vê de acordo com o Rabi Akiva que a proibição de arar a terra, ela já começa no 6º ano, ele aprende de um psukim isso,
que a proibição de trabalhar a terra do sexto ano são aprendido de um pasuk, e não é Alachá Moshe Sinai. Rabi Ishmael, ele tem outra explicação para o pasuk. Rabi Ishmael Omer, Maharish Reshut, Afkatzir Reshut. Rabi Ishmael vai falar o seguinte, olha, isso que a Torá proibiu, o Harish e Katzir, e juntou os dois, arar a terra e colher, é para falar o seguinte, olha, do mesmo jeito que arar a terra, não existe nenhuma mitzvah, em nenhuma situação tem mitzvah de arar a terra, é sempre Reshut, é sempre uma coisa permissível. Então também, Katzir, colher, só é proibido colher na Shemitah quando é um katzir, quando é uma colheita de reshut, é uma colheita permissível, para você comer em casa. Yatzá ketzira omer shei mitzvah. Porém, ketzira omer, para fazer korban omer, o korban que é feito em Pesach, no segundo dia de Pesach, é chamado korban omer. Eles tinham que colher trigos para fazer esse korban. Na Shemitah, mesmo que é proibido a priori colher para proveito próprio, korban omer pode. Já que é uma mitzvah, já que você está colhendo para cumprir a mitzvah de Korban Omer, desse sacrifício, é permitido colher mesmo na Shemitah. Então a gente vê que a proibição, de qualquer jeito, a gente vê que, de acordo com a Rabi Akiva, a proibição de colher frutas, a proibição de colher qualquer coisa, é uma proibição de psukim. Não é Alachá le Moshe Sinai. É uma proibição de psukim. Certo? Então, volta a pergunta. Como a gente falou antes que a proibição de arar a terra antes de Rosh Hashanah é uma alahá Moshe Sinai, se a gente vê daqui claramente que não, que é uma alahá aprendida de psukim. Vamos só acabar a frase aqui mais um pouquinho. Ela marav Nachman bar Yitzhak, que gmire ilcheta lemishrei yalda, krai lemisar zkena. Rav Nachman bar Yitzhak falar o seguinte, olha, a alahá Moshe Sinai vem me permitir trabalhar o campo de árvores que são novas, que estão começando a ficar prontas. Então, o pasuk vem me permitir, Alachá Moshe Sinai vem me permitir trabalhar essas frutas, essas árvores que são novas. E o pasuk proíbe as árvores antigas. Porém, a Gemara não gosta disso. Por quê? Agora, se Alachá Moshe Sinai me permite trabalhar um campo que tem mudas, eu já sei que todo o resto é proibido. Não precisava de um passuco. Já é claramente conclusivo. Se Alachá Moshe Sinai nos diz que eu posso trabalhar um campo que tem mudas, isso quer dizer que todo o resto é proibido. O passuco continua sobrando. E lá, por isso conclui a Gemara, depois a gente acaba o raciocínio. Ilcheta le Rabi Ishmael, krai le Rabi Akiva. Tem duas fontes na Torá de que trabalhar o campo antes de Rosh Hashanah já é proibido. Você não pode trabalhar o campo no fim do sexto ano da Shemitah. Uma fonte é a Alachá Moshe Sinai e uma fonte são psukim. E essas duas fontes, na verdade, são duas opiniões. De acordo com o Rabi Ishmael, você precisa da Alachá Moshe Sinai para ensinar que é proibido trabalhar o campo no fim do sexto dia. Rabi Akiva, ele não usa Alachá para isso. Rabi Akiva, ele aprende isso dos psukim. Certo? Bacharish Bakatzir Tishbot. Do passuco que a gente viu aqui, no fim, esse último passuco que a gente viu aqui atrás, que a Torá falou que é proibido arar e colher no sétimo ano, o Rabi Akiva aprendeu dele que é proibido arar o campo já no fim do sexto ano. Então, o Rabi Akiva aprendeu a proibição de trabalhar no fim do sexto ano de psukim, e Rabi Ishmael, que usou esse passuco para outra coisa, ele aprendeu que é proibido trabalhar o campo no fim do sexto ano de uma alachá le Moshe Sinai. Certo? Com isso a gente conclui esse ponto. Tem mais aqui uma continuaçãozinha, mas é um assunto um pouquinho diferente. A gente vai continuar amanhã. Já passamos aqui do tempo. Tá bom? Então, amanhã não. Domingo. Amanhã não, domingo. Domingo continuamos. Tchau, tchau, pessoal.